E eu acho que o primeiro grande compromisso que ele fala aqui é o mais relevante nas nossas vidas, ainda mais hoje, em se tratando de um mundo tão tecnológico, de informação tão rápida e de exposição gigantesca. Então, o primeiro compromisso que ele fala no livro, para que você tenha liberdade pessoal, seja você 100% de quem você seja impecável com a sua palavra. Eu, toda vez que eu leio um livro, eu faço um resumo. Ó. Eu até falei isso na outra live, então eu tenho aqui, fui na minha pastinha e peguei, vai me auxiliar aqui a lembrar todas as coisas. Ser impecável com a sua palavra. Parece ser simples isso, né? Ser impecável com a palavra, a palavra é uma coisa simples, mas é muito poderosa a palavra. Se você pensar na Bíblia, né? Na Bíblia, ela tem um poder para alguns muito grande e para outros não. A palavra, ela pode expressar de você o seu lado mais criativo possível, mas a palavra, ela pode criar coisas e libertar você de coisas. Mas ela é uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo que ela cria e liberta você de algumas coisas, ela vai escravizar e destruir. Ela serve para escravizar você e destruir. Um exemplo de escravizar e destruir, conhecido mundialmente, que é muito triste ao meu entendimento, e eu acredito que da grande maioria das pessoas que usou a palavra para escravizar e destruir, é o nosso conhecido Hitler. Ele usou a palavra, o dom da palavra, de discursos e de convencimento, de persuasão, e convenceu pessoas para destruir um povo, que isso é um absurdo ao meu entendimento. Então, imagine o quanto essa palavra tem poder. Então, quando a gente fala de ser impecável, o primeiro compromisso fala de ser impecável com a sua palavra, ser impecável não quer dizer para você contrariar a sua natureza. Mas eu não vou falar o que eu penso, não é isso. É para você falar o que você pensa, mas com responsabilidade pelo aquilo que você está dizendo, pelos seus atos, com responsabilidade sobre cada palavra que você solta e da maneira que você solta e com o objetivo que você tem. Porque quando você e ser impecável com isso, sem julgamento e sem culpa. Se você falar uma palavra e você disser alguma coisa e assim que você disser, vir internamente para você alguma culpa daquilo que você falou, e a gente teve casos aí, né, na internet que repercutiu um monte, nem vou mencionar nomes aqui, é só você ver os podcasts da vida aí, você sabe o que aconteceu. Quando você sente culpa ou um julgamento muito forte, ou uma retaliação muito forte sobre aquilo que você falou, a sua palavra não foi impecável. Então, tome muito cuidado com o que você diz e da maneira que você diz. Se você tem um ditado budista que é assim, é mais ou menos isso, tá? Que eu lembro que se o que você for dizer para alguém não for mais importante que o silêncio naquele momento, não abra a sua boca. Fique em silêncio. E tem uma outra coisa, né, que eu falo aqui, é um exemplo. Um exemplo muito que acontece com muita frequência, aconteceu principalmente na minha educação lá atrás, né? É que imagine uma professora do colégio que fala para o aluno, mas você não tem habilidade para interpretar texto, não adianta você não interpretar texto bem, e a partir deste momento, deste comentário infeliz dessa professora, o aluno começou a se retrair, não queria mais fazer trabalho no colégio, por consequência, quando chegou na faculdade, tinha pânico de falar em público, e quando chegou na empresa não conseguia se expressar por uma palavra que foi dita lá atrás. Então, usar corretamente a sua energia para colocar as palavras de maneira certa, de forma a agregar coisas e não a ofender pessoas, a machucar pessoas, a ferir pessoas. Então, a sua palavra tem que ser impecável em todos os sentidos.
Porque imagine assim, eu vou dar um exemplo da minha filha, né? Ela vai me matar, mas eu vou dar um exemplo da minha filha. A gente contou essa história para algumas pessoas, mas ela acho que ela é válida para quem nunca ouviu. Né? Aqui na internet eu não sei quantas pessoas vão ouvir. Minha filha era pequena, razoavelmente jovem. E ela ainda é jovem, mas ela era adolescente. E um pouquinho antes, pré-adolescência, né? Ela chegou em casa muito triste, falando que o amigo botou o apelido dela de suricato. Porque ela era muito magrinha, ela, quando pré-adolescente, ela era super magrinha, o rostinho fino, e o menino botou o apelido dela de suricato e ela ficou muito decepcionada. E aí, o que a gente fez? Olha o poder da palavra. Ela falou, mas suricato, mãe, aquele bichinho. Eu falei, não, mas veja, você tem que prestar atenção. Você tem que ver o lado bom do suricato. Se você lembrar do Rei Leão, tem o Pombo e o Timão. Quem que é o cara carismático? Quem que é a pessoa, né, inteligente? Quem que é a pessoa, né, o bichinho? Quem que é o bichinho inteligente? Quem que é o bichinho perspicaz? Quem que é o bichinho que, né, que tem carisma? Quem é? É o Timão, que é um suricato. E o suricato, eu fiz ela enxergar que o suricato é um bichinho, ele é um bichinho, de fato é um bichinho pequenininho, ela era baixinha, ela é baixinho, mas ele é esperto, ele está sempre ligado, ele está sempre olhando o que está à sua volta. Ele foge de situações, ele escapa de coisas, ele tem estratégias, né? Então, e aí a hora que a gente conversou e falou sobre isso, ela enxergou o apelido de suricato como carinhoso e não mais como uma coisa ruim, pejorativa e tal. Então, o poder da palavra. Você imagina o que acontece se eu tivesse deixado esse apelido. Porque apelido é aquele apelido que pega é aquele que a gente não gosta. Né? Quando você se fala, dá um apelido para alguém e a pessoa se incomoda, é o apelido que vai pegar. Não adianta você reverter que não vai. É esse que vai pegar.